como a gente está tendo o reencontro do acampamento, então vamos seguir estudando o Gênesis, tá bom? Abre aí tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 5. Se quiser, pode pegar. Gênesis, capítulo 5. Queria fazer um desafio para você. Desafio é o seguinte: se você olhar esse capítulo com mais carinho, você vai ver que se trata de uma genealogia. Dá um glória a quem gosta de genealogia. Diga misericórdia, quem pula a genealogia. Está lendo a Bíblia e vem genealogia. Misericórdia. Gente, normalmente a gente pula a genealogia. Mas não é para ser assim. Toda a Bíblia, gente, ela é inspirada de capa a capa. Olha para cá, gente. Gênesis 5. Toda a Bíblia, ela é inspirada de capa a capa, velho. De Gênesis e Apocalipse, ela é inspirada. E não tem um pedacinho que não seja inspirado e que Deus não tenha uma mensagem para a gente hoje. Nesse momento, não tem nenhuma parte da Bíblia que fique de fora do recado de Deus para a gente hoje. Inclusive, a genealogia. Então, queria convidar você o seguinte, para não pular as genealogias da Bíblia, tá bom? Quando você for ler. E queria convidar você a observar, a gente vai fazer a leitura desse capítulo todo. Queria convidar você a observar, eu vou dar um spoiler da pregação. Observar as frases que se repetem. Palavras e frases que se repetem. Vou ser mais específico. Tem algo nessa genealogia que tem muita ênfase. E isso se repete muitas vezes. Virou, mexeu, pum, repete. Virou, mexeu, pum, repete. Virou, mexeu, repete várias vezes. E eu queria que vocês observassem isso. Isso tem a ver com a ideia central desse texto aqui. Tá bom? Gênesis 5, vamos lá ler. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. À semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malael. Depois que gerou Malael, viveu Cainã 840 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malael viveu 75 anos e gerou Jarede. Depois que gerou Jarede, viveu Malael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu
65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos, gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé de idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos orar? Pai Santo, a gente te pede em nome de Jesus que de forma sobrenatural continue vindo ao nosso encontro com a Tua Palavra. A Tua Palavra ela é viva, Senhor, ela é eficaz, ela é mais poderosa do que qualquer espada cortante de 2 gumes. Ela é totalmente inspirada, Senhor, e ela tem o Teu recado para nós hoje. Acreditamos que o Senhor era e há de vir. Acreditamos que o Senhor fala com a gente hoje. A gente teve um encontro pessoal com o Senhor no acampamento. Promove, Senhor, através da Tua Palavra, um encontro maravilhoso aqui com a gente. Por causa do nome de Jesus. Por causa da obra redentora de Jesus na cruz. Assim te rogamos em Teu nome, Senhor. Amém. Gente, vamos lá. Recapitulando. Você que não foi para o acampamento, a gente estudou lá o livro do Gênesis, lendo na íntegra o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo do Gênesis. E aqui no culto de domingo, onde encerramos o acampamento, lemos o 4º capítulo do Gênesis. Cada um desses capítulos, nós tivemos o compromisso de resumi-lo numa grande ideia. Ok? No primeiro capítulo, a gente entendeu com a leitura que fizemos que quando Deus fala, Deus nos leva do caos ao paraíso. Foi o pastor Edelvio que pregou. Amém, gente? Segundo capítulo, a gente viu que Deus criou o homem e a mulher com escolhas, com direito a fazer escolhas, e um plano de redenção e amor. Ok? Segunda mensagem, segundo capítulo de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher com direito de fazer escolhas num plano de amor e redenção. Ok? Terceiro capítulo do Gênesis. A gente viu que toda vez que a gente deixa de ouvir a palavra de Deus e faz o que é bom aos nossos próprios olhos, damos um passo em direção ao caos. Não é que fala sobre a queda. No capítulo 4, o pastor Edelvio pregou aqui sobre o contraste de uma geração ímpia e uma geração que invoca o nome do Senhor. Não é isso, Edelvio? E agora, no capítulo 5, nós vamos ver... Vocês querem spoiler ou deixo para o final? Grande ideia daqui. Chama. Quando andamos com Deus, a morte não tem poder sobre a nossa vida. Mas vamos tentar entender isso aqui. Comecinho, a gente separa sempre por blocos para chegar a essa grande ideia. Então, a gente separou aqui, no capítulo 5, os versos do 1 ao 3. Os versos do 1 ao 3 nos lembra um pouco do começo. Recapitula para a gente um pouco do que a gente viu lá no acampamento. Ok? Presta atenção no verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. Ponto. No dia em que Deus criou o homem,
à semelhança de Deus o fez. O que é que isso nos lembra? Nos lembra do Gênesis, capítulo 1. Dá uma olhadinha na tua Bíblia, a gente está tão pertinho. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Tá joia? O que é que diz aí, 1:27? Dá uma olhada. Diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem e a mulher, o homem à sua imagem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está lembrando isso aqui do versículo 1, do capítulo 5. Ele está recapitulando a história. Tanto que o versículo 2 do capítulo 5 nos relembra o versículo 28 do capítulo 1. Estão conseguindo fazer as conexões? De verdade? Vamos pensar aqui. Capítulo 1, versículo 1 começa dizendo assim: vamos pensar aqui sobre a genealogia de Adão. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Simples. Versículo 2. O homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Está lembrando aqui o 28, que Deus abençoou Adão e Eva. Você encontra isso no 28. Só que uma coisa legal a gente fazer a conexão dessa recapitulação é o seguinte: que bênção é essa que Deus deu a Adão e Eva? Abençoar tem a ver com bem dizer. Amaldiçoar tem a ver do contrário. Ok? Concorda comigo? Que bênção foi essa que Deus abençoou Adão e Eva? Então, quando a gente recapitula para 1:28, a gente vai ver que bênção é essa. Presta atenção. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A bênção foi duas. Primeira, a bênção da multiplicação. E quem foi para o acampamento vai lembrar. Multiplicar o quê, gente? Quem lembra? Filhos que são a imagem e semelhança de Deus. Joia? Se você não foi para o acampamento, preste atenção. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse assim: multipliquem-se. Ah, tudo bem, tenha filhos. É isso, Mas não é só tenha filhos. Multiplique a imagem e semelhança de Deus sobre a terra. Espalhe a glória do Senhor, tendo filhos que se pareçam, a imagem e semelhança com Deus. Esse é o plano da família, de refletir a glória de Deus. Ok, gente? Se ligou? E aqui está dizendo o seguinte, que Deus está relembrando essa história. Preste atenção. Versículo 1 do capítulo 5. Criou Deus a imagem, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Olha que isso aqui é muito importante, gente. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem era a semelhança de Deus no dia que foi criado. Versículo 2. E a terra... Não, filho. Versículo 2 do capítulo, isso aí. O homem e a mulher os criou e os abençoou. E aí vocês lembram qual foi a bênção? A bênção da multiplicação. Tipo assim, para a raça humana se multiplicar, procriar, precisou da palavra de Deus, gente. Precisou da bênção de Deus. Sem isso, o ser humano não estava habilitado a se procriar. Pensa nisso aí, como a palavra de Deus é viva. E os abençoou, e aí você sabe qual é a bênção da multiplicação e bênção de exercer o mandato cultural de dominar a terra, de cuidar dela, né? E chamou, não filho, segura aí. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Presta atenção que esse no dia que foram criados está bem enfatizado. Verso 2, no dia em que foi criado. Verso 1, no dia que foi criado, imagem e semelhança. Verso 2, no dia que foi criado. Beleza? Olha a transição para o verso 3.
E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. O que é que isso tem a ver com transição? Olha para cá. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o abençoou. Amém? Abençoou para que o homem gerasse filhos à imagem e semelhança. Só que o pecado corrompeu isso, gente. E Adão gera filhos à imagem e semelhança de quem? Dele mesmo. Se ligou? O pecado de Adão comprometeu toda a família dele. O livro da genealogia vem falar dos descendentes de Adão e Eva. Comprometeu toda a família dele e logo toda a raça humana. O que é que isso tem a ver comigo e com você? O meu pecado, o seu pecado, não só lhe mata, não só lhe leva ao caos, mas compromete toda a sua família. Compromete todos que você ama. Compromete aqueles que estão ao seu redor. E a gente sabe disso, gente. Quando existe um jovem nas drogas, é só ele que sofre? Quando uma menina foge de casa para viver uma vida de prostituição, sabe? É só ela que sofre. Quando a gente é orgulhoso, é só a gente que sofre. O seu pecado, ele não só lhe leva ao caos, mas compromete toda a sua família. É isso que a Bíblia está dizendo. O que era para ser a imagem e semelhança de Deus, perfeita, santa, maravilhosa, se tornou a imagem e semelhança decaída, da queda. Tanto que o primogênito de Adão se chama Caim. E a gente conhece a história de Caim. O pastor Edelvio contou para a gente aqui. Gente, não brinque com o pecado. Ele lhe mata. Não só lhe mata, mas como ele corrompe e compromete quem mais ama você. Seguindo, gente, a gente vai ver a genealogia do versículo 4 até o final do capítulo 5, até o versículo 32. E aí eu pedi para vocês observarem as palavras que se repetem, frases que se repetem. Vocês conseguiram observar alguma coisa? Alguma coisa se repete aí, gente? Oi? Gerou, morreu, quem mais? Ter filhos e filhas, vocês estão legal. E aí, gente? Todos os dias, né? A contagem dos dias de cada um. Verdade, gente. Anos, certo. Você pode ver que tem uma sequência que é o seguinte. Vai dizendo aqui os descendentes de Adão, né? Apresenta, fala com que idade ele gerou, normalmente o primogênito, o primeiro filho. E aí diz assim, viveu mais tantos dias, e aí faz o resumão. Todos os dias de fulano de tal foram tantos dias, depois disso ele morreu. Essa aqui, gente, é a geração de Adão, são os filhos de Sete. Gênesis, ele está fazendo um contraste entre os filhos de Caim, que no capítulo 4 estão bem discriminados. Inclusive os filhos de Caim, os descendentes de Caim, são conhecidos pelos seus pecados. É uma geração marcada pela iniquidade. Dentre esses tem um cara chamado Lameque, que é um cara assim, muito perverso, que ele mata 2 pessoas e ele começa um ciclo de morte. E diz assim, eu matei 2 pessoas e quem me matar vai ser vingado 70 vezes 7. E aí, pastor Ed, se você quiser saber mais sobre Lameque, você vai assistir o vídeo da internet da pregação de domingo, que o pastor Edelvio pregou aqui, falando sobre Lameque. Né? E que Jesus vem trazer um ciclo de vida sobre perdão, perdoando 70 vezes 7. Mas essa geração é uma geração que invoca o nome do Senhor. A gente encontra isso ainda no capítulo 4. Dá uma olhada aí. Capítulo 4,
versículo 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Uma geração que invoca o nome do Senhor. Beleza? Lembra que Sete, como está dizendo aqui, ficou no lugar na cabeça de Eva, no coração de Eva, ficou no lugar de Abel, que foi o primeiro justo a morrer por causa da sua justiça. Ok? Inclusive apontando para Jesus. Jesus morreu por causa da justiça dele. Massa? Seguindo, gente. A gente vê dessa geração piedosa, dessa geração que invoca o nome do Senhor, as consequências do pecado de Adão, as consequências do caos. E essas consequências são faladas repetidas vezes. Vamos dar uma olhada aqui? Vê, versículo 5. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Versículo 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Isso é como se fosse um mantra, uma repetição. Vamos continuar repetindo. Versículo 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Versículo 17. Todos os dias de Malael foram 895 anos e morreu. Versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Oxente, cadê a morte de Enoque? Vem um mantra dizendo assim, o cara viveu tantos anos e morreu. O cara tal viveu tantos anos, morreu. Lembra, morte e consequência do pecado, caos, resultado da queda. E aí vai dizendo, tal, morreu. Só que chega um cara aqui, que é um ponto fora da curva, chamado Enoque. E que o texto diz que Enoque simplesmente andou com Deus e que Deus tomou Enoque para si. Não sei se você está se ligando, mas Deus quebra um ciclo de morte com aqueles que andam com Ele. A morte não tem domínio sobre quem anda com Deus. Se ligou? Por que essa genealogia está aí se repetindo? Para dizer para a gente que quando a gente anda com Deus, Ele nos faz livre desse ciclo de morte. Gente, presta atenção. Vamos ler com mais carinho a história de Enoque. 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, em outras traduções, já não foi mais visto. Porque Deus o tomou para si. Velho, Enoque não experimentou a morte, porque ele andou com Deus. Andar com Deus faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente se propõe a andar com Ele, isso tem um poder de transformar completamente a nossa vida e existência. Assim como foi na vida de Enoque. E aí eu pergunto a você, o que seria, galera, andar com Deus? Como a gente poderia definir andar com Deus?
Alguém arrisca? É só a gente fazer o apanhado do que a gente viu, vai nos ajudar. Gente, andar com Deus é andar em obediência à sua palavra. Lembra que pela palavra Deus criou o céu e a terra? Lembra que a desobediência da palavra nos levou à morte? Para a gente escapar da morte, é só voltar ao caminho de obedecer a palavra. Obedecer, andar com Deus, é obedecer a Deus, obedecer a sua palavra em todos os nossos caminhos. Lembra para que Deus nos criou? Quem estava no acampamento. Deus nos criou no jardim maravilhoso para viver um relacionamento de quê, gente? De amor. Eu dizia no acampamento que Deus nos criou para o amor. Esse é o propósito da criação dele. Não é à toa, eu vou repetir o que eu falei lá, que os mandamentos são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus criou você para amar você. Deus criou você para que você fosse amado por Ele. Logo, quando a gente retorna ao início, ao princípio, ao gênesis da história, e volta a andar com Deus, só é possível pela obediência à sua palavra. Só é possível por um relacionamento de amor com Ele. Mas a gente precisa entender mais coisas aí. Lembra de uma coisa. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Na verdade, só é possível a gente se religar a Deus por causa de Jesus. Por causa da sua obra na cruz. E a gente precisa entender isso um pouco mais. Então vamos para o que a gente chama de teologia bíblica. O que é que a Bíblia fala mais sobre Enoque? Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Diz assim, fala sobre Enoque. Na verdade, no capítulo 11 de Hebreus, fala a galeria dos heróis da fé. Homens de Deus, pessoas que tiveram uma fé extraordinária. Homens e mulheres de Deus, que são exemplos para nós. E em Hebreus 11, 5 fala sobre Enoque, diz assim: pela fé, Enoque foi transladado, quer dizer arrebatado. Andou com Deus a ponto de ir direto para o céu. Acabou-se. Foi arrebatado, transladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara ou arrebatara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Paradinha aí. Está dizendo que Enoque foi arrebatado pelo Senhor pela fé. Queria que a gente pensasse um pouco sobre a fé de Enoque. Quais são os elementos para a gente entender melhor a fé de Enoque? Deixa eu dizer um negócio a você. A fé de Enoque, ela era uma fé prospectiva. Que é isso, pastor? Está falando grego? Não. Prospectiva. Que tem a ver com o que está à frente dele. A gente conversou sobre o Gênesis, que quando o homem e a mulher pecaram, Deus exerceu juízo sobre o homem e a mulher. Só que esse juízo, né, do homem trabalhar, do sol do seu rosto comerá, da mulher sentir dores de parto, da serpente se rastejar. Só que esse juízo,
ele não foi só puramente um juízo. Tinha uma promessa aí. Alguém lembra dessa promessa? Alguém lembra? De quê? Vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Deus está dando juízo à serpente aqui. E diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está dizendo aqui para a mulher? Mulher, você vai ter um descendente. Na verdade, Deus está dizendo para a serpente: a mulher vai ter um descendente que vai esmagar a sua cabeça. A fé de Enoque era no descendente que viria esmagar a cabeça da serpente. Era uma fé prospectiva. Ele não sabia como isso iria acontecer, mas sabia que a palavra de Deus iria se cumprir. E mesmo sem ele entender como teria a vitória sobre a serpente, sobre o mal, sobre o diabo, ainda assim ele confiou no Senhor e andou com Deus pela fé. E não foi mais achado, porque Deus o arrebatou. E a nossa fé, galera, como é a nossa fé? A nossa fé, preste atenção que isso é um grande privilégio. A nossa fé é uma fé retrospectiva. Por quê? Porque tem a ver com o que passou. Porque o descendente já veio. E na cruz, comprou a nossa vida. Na cruz nos redimiu. Na cruz, venceu a morte. Na cruz, esmagou o poder do mal e da serpente. E por causa dele, a morte não tem poder sobre a nossa vida. A nossa diferença é porque nós já sabemos como isso se deu e como isso vai acabar. A nossa diferença para Enoque é porque nós temos o privilégio de termos toda a revelação de Deus na nossa mão, que é a palavra. O processo de revelação de Deus foi progressivo. Enoque sabia um pouco, sabia que viria um descendente, isso foi suficiente para ele crer no Senhor, andar com Deus e não ser mais achado. Estabelecer com Deus um relacionamento de amor e obediência à sua palavra. Galera, presta atenção. A gente sabe quem é Jesus. A gente sabe o que ele fez por nós na cruz. Ele morreu a nossa morte. Toda a Bíblia aponta para Jesus. A gente sabe que Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. A gente sabe que a morte não tem mais domínio sobre aqueles que estão debaixo do reino de Deus. Dá uma olhada aí, ou então deixa a Guga colocar aí, Hebreus 2, 14 e 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou da nossa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A gente sabe que o Filho de Deus veio, derrotou o diabo e nos libertou não só da morte, mas do medo da morte que nos escravizava em vida. A gente tem a revelação completa. A gente sabe que Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 54 a 57, ele diz assim: quando, porém, o que é corruptível
se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte e o pecado é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem anda com Deus não está mais sob o domínio da morte. Eu não sei se você tem consciência disso. Eu não sei se você tem consciência que você está aqui com prazo limitado e que um dia você vai morrer. Eu não sei se você tem consciência que quando você entra numa fila de banco, você recebe uma senha e ali tem um painel chamando. A mesma coisa é para a morte. Você recebe uma senha. O seu pode ser o próximo. Quem anda com Deus não está sob o domínio da morte. Ainda que morra, viverá. É livre do poder da morte. É livre do medo da morte. Porque Jesus venceu. E Ele é a nossa vitória. Enoque aponta para Jesus. Porque um dia, esse Jesus que morreu e ressuscitou e subiu ao céu, um dia Ele voltará. E esse dia pode ser hoje. E Ele vai chamar a sua igreja, vai chamar aqueles que andavam com Deus, que andaram com Deus, quer vivos ou quer mortos. E naquele dia, ou nesse dia, Ele nos chamará. E nós, os que tivermos andado com Deus, não seremos mais encontrados como Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado. Eu não sei se o Senhor voltasse agora, se você seria achado como aquele que andou com Deus. Mas eu sei de uma coisa: andar com Deus é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. Andar com Deus é o que há de mais urgente na sua história. É a maior coisa que pode transformar todo o seu ser. Que a gente possa, galera, andar com Deus a ponto de não ser mais encontrado. Amém.